Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Magno e seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Então você que aprecia bons conteúdos está aqui mesmo, no local certo. Então já aproveita, dá uma curtida neste vídeo, nos meus outros vídeos já publicados. Compartilhe este vídeo, não deixe de se inscrever, tá, no canal e ative as notificações em todas, tá bom? Você fazendo todo esse processo, a plataforma vai entender que esse canal tem relevância e vai passar para mais pessoas, tá? Como o próprio nome, o título do canal, né? Que é Em Busca da Verdade. Então nós partimos dessa premissa, tá? Para passar aquilo que é mais precioso para a nossa vida, tá? Exatamente a verdade, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem observar, estou aqui muito bem acompanhado com a Gabriela, ou Gabi, a minha esposa, tá bom? E o tema de hoje, pessoal, é um tema muito bonito, é um tema belíssimo e é um dos ápices, ou o ápice da nossa fé católica, tá? Hoje, tá? Nesta quinta-feira, que é celebrado o Corpus Christi, tá? Ou o corpo de Cristo. Então, a nossa igreja, ela desde o século XIII, tá? Ela celebra esse mistério, tá? Então, para a gente entender, tá? O que é o corpo de Cristo, o que é essa festa, nós vamos começar, tá, a fazer uma leitura, tá, que está na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, lá no versículo 23 e 24. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, como o próprio apóstolo, né, São Paulo vai falar que isso foi transmitido e chegou até ele por essa tradição, tá, dos cristãos, mas nós vemos também que nos evangelhos, tá, o próprio Senhor vai falar que a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, quem come a minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Essas palavras não são minhas, essas palavras não são da minha esposa, essas palavras não são, né, de nenhum padre, de nenhum pastor. Essas palavras são do próprio Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, tá? Só para a gente fazer uma pequena distinção entre adoração, tá? Que nós católicos nós somos assim um pouco atacados ou bastante atacados, né? Por questão de adoração, tá? Muitos se falam que os católicos adoram imagens. Nós não adoramos imagens. A adoração compete unicamente ao Cristo, ao nosso Deus, tá? Essa é a verdadeira adoração no qual nós prestamos culto, tá? O verdadeiro culto a Deus, tá? Mas por que que nós adoramos a, a Eucaristia, tá? Então, essa adoração que compete ao nosso Deus, ao Cristo, de fato é uma adoração e nós precisamos de fato entender isso, tá? Porque sim, a Eucaristia nós adoramos, tá? Porque nós cremos firmemente pelas palavras do Cristo nos evangelhos, pela palavra do apóstolo São Paulo, que se trata da Eucaristia, o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa festa, tá, que nós católicos celebramos, né, não é uma simbologia, não se trata de uma simbologia na qual nós apenas simbolizamos, na qual nós fazemos memória. Nós celebramos de fato aquilo que o próprio Cristo, tá, instituiu ali na Quinta-feira Santa, a Eucaristia, no qual ele diz: Fazer isto em memória de mim.
tá? Então, dando mais uma ênfase, tá? A Eucaristia, de fato, nós católicos, nós cremos firmemente que ali se trata de Cristo presente na Eucaristia. Por isso nós precisamos ter muito cuidado ao comungarmos, tá? Porque o próprio São Paulo vai falar: quem come e bebe o sangue, o corpo e sangue do Senhor, né, sem uma distinção, ou seja, em outras palavras, quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal, ele está comendo e bebendo a sua própria condenação, tá? Porque ali é um ato, tá, de adoração, é um ato, né, que nós precisamos ter a consciência que nós precisamos estar em estado de graça sempre para que nós possamos comungar a divindade do Cristo, tá? A majestade do Cristo na Eucaristia. Mas vamos lá, pessoal, uma parte histórica, né, de o porquê que nós celebramos o sagrado, né, Corpus Christi. Você sabe, meu amor, o que nós celebramos mesmo, tá? Ela sabe, mas eu vou falar aqui, tá? Ela, a Gabi, é um pouco bem tímida, então ela tem dificuldade ainda, mas ela vai passar por esse estágio, tá? Um pouco assim de vergonha, tá? Mas ela ainda vai, vocês ainda vão ver ela dando show ainda aqui no YouTube, show entre aspas, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa data, tá? Ela começou com uma santa, tá? Que ela vivia ali na região da Bélgica, em Liege, tá? E essa santa, ela tinha uma visão, tá? Ela tinha uma visão em que, desde criança, desde muito jovem, ela tinha uma visão da lua, tá? E a lua, em seu esplendor, tá? Mas mesmo no esplendor da lua, aparecia uma mancha negra, tá? Nessa visão. E ela não sabia do que se tratava essa visão, tá? E certa vez, tá? O próprio Cristo explicou para ela, tá? Para essa santa, o que seria, do que tratava, tá? Essa visão que ela tinha. O que faltava à igreja era justamente essa visão, é que faltava à igreja celebrar, fazer uma festa, tá? Em honra, tá? Em adoração ao corpo do Senhor. Faltava esta festa na igreja, tá? Então, a santa, ela começou a falar, tá? Para os sacerdotes daquela época, ali do século XIII, tá? E algumas pessoas, né, extremamente piedosas, né, começaram a ouvir e esse pedido, tá, que o Senhor fazia para a santa, ele pedia que fosse instituída uma festa para o seu corpo, tá? E nesse período ali do século XIII, tá, que era o Papa Urbano IV, tá? Naquele período ali, em que houve esse milagre, tá, de Bolsena, tá? Foi assim, tá? Um padre extremamente piedoso, tá? Chamava Pedro de Praga. Esse sacerdote humilde, tá? Ele tinha muita dificuldade de crer que realmente a Eucaristia se tratava do corpo de Cristo. Ele tinha muita dificuldade, mas ele era piedoso, tá? Ele era justo. Então, ele certa vez ele saiu de sua cidade em peregrinação até Roma, tá? E essa peregrinação no qual ele estava, tá? Era para que ele foi pedir uma intercessão diretamente a São Pedro e São Paulo, tá? Por isso que a tradição de intercessão ela é muito antiga da nossa igreja, tá? Muito antiga. Então ele foi,
né, em peregrinação para pedir ajuda, para pedir mais fé a São Pedro e São Paulo para que ele realmente cresce, tá? Que a Eucaristia, de fato, a partir das palavras da consagração ali, tá? No ato ali da transubstanciação, a espécie de pão não era mais pão, e sim o corpo do Senhor. Mas ele tinha certa dificuldade, apesar de ter celebrado várias missas, tá? O padre Pedro, ele tinha essa dificuldade, tá? Em realmente crer. Então, nessa sua caminhada, nesse seu trajeto, né, ele parou numa cidade da Itália, né, em Bolsena, tá? E ele foi celebrar uma missa, tá? Ele foi celebrar uma missa e no ato ali, quando ele falou as palavras, né, que o próprio Cristo pediu, tá, que os sacerdotes rezassem ali, falassem, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, quando o sacerdote proferiu estas palavras, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, no ato ali, quando o sacerdote ergueu ali a hóstia, tá, com as duas mãos, a hóstia começou a sangrar, tá? O corporal, tá? Que é aquele panozinho ali que a âmbula fica em cima dele, tá? Ficou repleta de sangue, tá bom? Ficou repleta de sangue. Então ali ele ficou realmente perplexo, tá? Pelo acontecido, mas a sua perplexidade de fato o fez crer que era realmente, é e sempre será, né, o Cristo vivo e verdadeiro na Sagrada Eucaristia, tá bom? Esse é um pequeno relato, tá, que eu trouxe para vocês aqui. A história é um pouco mais longa, mas para não estender muito aqui o vídeo, para não ficar o vídeo muito mais comprido, tá? Eu enxuguei bastante aqui, mas é muito belo a gente saber que de fato, tá, o que a igreja celebra é esse mistério, tá? É esse mistério belíssimo, tá? E é sempre muito emocionante quando, de fato, a gente para analisar, tá? Como Deus se manifesta para a humanidade. Como o amor de Deus, ele é muito grande, tá? No qual ele não deixa o seu povo, tá? Sem um ato, né, de amor, sem um ato de misericórdia. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é um pequeno relato, tá, do acontecido. Tem outros milagres, tá, eucarísticos, belíssimos. Tem o milagre de Lanciano, um milagre que a ciência, tá? Só repetindo, esse milagre aqui, tá, de Bolsena, é o que de fato, a partir desse milagre, tá, é que a igreja instituiu essa data, tá, do corpo de Cristo, tá bom? Mas como eu estava falando aqui também sobre o milagre de Lanciano, milagre dali do século VIII, tá? Esse milagre aqui de Bolsena, século XIII, tá? Mas tem um milagre anterior a esse, tá? Que é do século VIII, tá? Que é o milagre de Lanciano, e esse realmente é um milagre que intrigou a própria ciência, tá? Porque fizeram vários experimentos. E esses milagres, pessoal, estão aí, tá? Estão aí no Google, pesquisem, tá? Sobre essa beleza. O milagre de Lanciano realmente é uma coisa incrível. Aliás, coisa não, tá? Realmente é um ato de amor, né, incrível, no qual Deus se derrama por nós, no qual Cristo, né, se doa em alimento por nós, tá? O milagre de Lanciano, tá? Os século VIII, na década de 60, 70, uns cientistas fizeram experimentos
e realmente detectaram, tá? Inclusive, a igreja, ela se preocupa tanto, tá? Em ter tanto cuidado para de fato anunciar o milagre, crer que de fato realmente ali é um milagre, que ela tem todo esse cuidado. Então, o milagre de Lanciano, eu até vou me aprofundar mais depois, mas pegando o gancho aqui do milagre de Bolsena, tá? O milagre de Lanciano tem assim, umas particularidades incríveis, tá? Em que há uns 3 4 coágulos de sangue, tá? Assim, a hóstia, né, se tornou carne, tá? E o sangue e o vinho ali também se tornou sangue. O interessante é que algumas partículas de sangue, tá? Elas coagularam, tá? E o incrível é que um coágulo de sangue pesa um valor X, dois pesam a mesma quantidade, três a mesma quantidade, quatro, se não estou enganado, são quatro coágulos, e todos pesam o mesmo peso, individual ou juntos. Isso é impossível. Seria impossível isso acontecer, tá? A hóstia que se transformou em carne é um tecido do músculo, tá? Do coração, para vocês terem uma ideia da beleza, como realmente nós cremos. Nós não cremos por crer, tá? Nós cremos porque é real. Nós católicos cremos porque isso é real, tá? Não é uma simbologia, não é algo que nós, por exemplo, é diferente de algumas denominações cristãs que celebram em apenas uma memória, em um memorial, mas que ele simboliza, tá, o Cristo, que há esse ato ali no qual o Cristo relata em que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Algumas denominações cristãs, eles celebram também, basicamente tem algumas que é uma vez por mês, mas ali não tem, é impossível ser o corpo de Cristo, é impossível, tá? Isso é possível na Igreja Católica, tá bom? Isso é real, tá bom? E Gabi, tem alguma coisa a acrescentar, por exemplo, sobre essa magnanimidade, tá? Dessa data, desse evento? Tenho sim. Inclusive, quando a gente fala sobre o corpo de Cristo, né? E a respeito do fato de Corpus Christi, nós podemos também observar que através desse mistério nós temos também todas as quintas-feiras, né? É o dia dedicado à adoração ao Santíssimo Sacramento. Não que somente a quinta-feira seja o dia maior. Todos os dias nós devemos sim adorar ao Santíssimo Sacramento, que o corpo de Cristo fica lá, né, no sacrário. E a quinta-feira é um dia onde as igrejas ficam com o Santíssimo o dia todo aberto para nós irmos tirar um momento do nosso tempo para irmos lá adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em forma, né, de pão. Ele que se deu, se dá e se dará continuamente em alimento para cada um de nós. Então, é muito importante todos nós irmos às quintas-feiras. Eu já adotei, né, este ato desde o início do ano, de todas as quintas-feiras, eu ir lá agradecer e também pedir perante a Deus para que as nossas misérias de como seres humanos, os nossos defeitos, as nossas falhas, sejam apresentadas diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus Eucarístico, e que somente Ele pode nos dar a cura das nossas doenças e enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. E quanto mais as espirituais, que é dentro de nós, do nosso coração, que nascem muitas coisas que acabam nos afastando de Deus. E somente essa intimidade com Ele, no Santíssimo Sacramento, pode nos fortificar e nos é, fortalecermos para continuarmos cada vez mais próximos dele. Muito bem, muito bem. Então, realmente a nossa igreja ela tem esse hábito, né? Não, eu não digo um hábito, tá? É mais do que um hábito, tá?
nas quintas-feiras são os dias, né, em que a nossa igreja realmente ali está de portas abertas para nós adorarmos o Cristo vivo e verdadeiro, tá? Como eu falei para vocês, nós cremos não por uma fé abstrata, uma fé cega, tá? Mas porque o que a igreja nos ensina, tá? Fielmente aquilo que Cristo mandou que sua igreja, tá? Que a sua igreja, né, fosse passando essa tradição, tá? Como o próprio Cristo falou, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, tá? E como a Gabi também falou, né, que a Eucaristia é esse nosso alimento, tanto físico como espiritual, tá? Hoje no Evangelho também, tá? Em que o Senhor vai fazer ali a, o milagre da multiplicação ali dos pães e dos peixes, mas antes dele fazer a multiplicação, ele curava as pessoas. Ele curava. Então, Cristo é aquele que cura, tá? E é aquele que alimenta. Ou seja, a Eucaristia nos alimenta, a Eucaristia nos cura. A Eucaristia é o próprio Cristo, tá? Como um dos cânticos magníficos, tá? Do apóstolo da oração, a Eucaristia, né? É o próprio Cristo Jesus, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a você que se faz presente aqui no canal, você que aprecia, que curte os meus vídeos, muitíssimo obrigado. Você é sempre muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez, tá? Também seja muito bem-vindo, permaneça aqui no nosso canal, tá bom? E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.